Olá, eu sou o professor Maxwell, você está no meu canal e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o módulo 11 de Sociologia do segundo ano do ensino médio. Nesse módulo, nós discutiremos um pouco sobre a formação da sociedade brasileira. No livro de Sociologia, há uma frase que dá abertura para este capítulo, e eu gostaria de ler essa frase com você. Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca, mas é ela, não outra, que nos exprime. Eu acho importante essa frase, porque muitas vezes nós queremos simplesmente comparar a história do Brasil com de outros países, e essa comparação ela não é nada inteligente. O nosso Brasil é o que nós temos. Não adianta nós queremos comparar com outros países a todo instante. O que nós precisamos fazer é entender como o nosso funciona e buscarmos maneiras de melhorarmos a vida dentro do nosso país. Tradicionalmente, tem-se olhado para o nosso país como um Brasil que é dividido. É como se nós tivéssemos dois países dentro de um. Por um lado, um país muito moderno, avançado, próximo de grandes tecnologias, e do outro lado, um país atrasado, que não tem inovações, onde as pessoas não têm acesso a elementos básicos do progresso humano. E isso se dá em muito ao fato de termos sido colonizados pelos portugueses. Na obra Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda retrata um pouco dessa influência. Aliás, um pouco não. Ele mostra como a influência portuguesa fez parte da estruturação da sociedade do Brasil. Sendo assim, eu quero analisar com você 4 aspectos que foram importantes na formação do Brasil e que tiveram sua origem na própria cultura portuguesa. Vamos ao primeiro deles, o nosso processo de colonização. Se nós compararmos com a colonização de outros países da própria América do Sul, nós vamos ver que houve uma diferença que pode ser dividida entre trabalho e aventura. No caso do Brasil, a gente teve muito mais aventura do que trabalho. O Brasil ele não foi colonizado a fim de desenvolver uma sociedade avançada ou de buscar meios de desenvolver a sociedade que já existia aqui. A preocupação foi se aventurar pelo que tinha, descobrir mais coisas, e isso tem muito a ver com o próprio estilo de vida português da época, especialmente por causa da geografia de Portugal. Portugal tem proximidade com a Europa, é um país europeu, mas a sua localização também o coloca próximo à África, o que fez com que os portugueses nesse período estivessem muito abertos a novas informações, a novas estruturas, que não necessariamente aquela que era primária dentro da cultura europeia. É bem verdade que quando os portugueses chegam no Brasil e todo o processo de colonização ele acontece, a gente tem, óbvio, a rotina de trabalho acontecendo aqui, mas a gente vai perceber que a preocupação não era essa, era vir e extrair daquilo que os trabalhadores aqui produziriam. Era um país que buscava recursos no Brasil como um processo de aventura. Ao se aventurar pelo Brasil, a gente consegue novas coisas. Não necessariamente se estabelecer, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando os colonizadores vieram para os Estados Unidos, a preocupação era de fato se estabelecer no país, não era se aventurar por ele, mas era estabelecer um novo modelo de vida. No Brasil, não. No Brasil foi simplesmente continuar se aventurando nesse novo ambiente que havia acabado de ser descoberto. Prova disso é que não houve um planejamento detalhado de como a colonização aconteceria. Simplesmente foi acontecendo, e aquilo que dava para ser feito era feito, e à medida que as reclamações apareciam, iam sendo corrigidas, se fosse possível, se também não fosse, ninguém se preocupava, e isso trouxe impactos extremamente importantes para a nossa estrutura hoje, que é o que nós vamos ver na próxima aula, inclusive. Outro exemplo da influência portuguesa foi o trabalho desenvolvido pelos bandeirantes. Veja bem, os bandeirantes eles não avançaram pelo Brasil a fim de desenvolver uma civilização em outros lugares. A preocupação deles era simplesmente avançar e usar os recursos que eram descobertos à medida que eles avançavam. Ou seja, eles estavam mais preocupados em manter o domínio geográfico para exploração de recursos. Esse era o desafio, então não era explorar para se estabelecer, era explorar para continuar dominando. Isso desenvolveu um aspecto muito importante para esse período de colonização e durou por muito tempo, a ideia da família patriarcal. Agora preste atenção, quando a gente fala de família patriarcal, muita gente tem questionado, isso é visto como pejorativo, e historicamente a gente tem sérios problemas envolvidos nesse assunto. Mas
eu queria que você cuidasse com um detalhe. Nós não vamos questionar aqui o papel da família, não é essa a ideia. Mas quando a colonização ela acontece no Brasil, as famílias se tornavam verdadeiros centros de domínio. E isso se tornava um poder à parte. Aliás, posteriormente, à medida que o Brasil vai avançando, a gente vai perceber que foram essas famílias que foram estabelecendo os primeiros políticos, os primeiros representantes legais do povo, porque eram os líderes do povo. Então essa estrutura ela foi muito presente por causa da estrutura portuguesa existente na época. Então as famílias elas eram pequenos mundos de poder. E esses mundos de poder regiam a sociedade. Isso fez com que o Brasil se desenvolvesse em cima de uma estrutura muito forte quando o assunto era família. Então eram famílias muito unidas, muito próximas, e isso influencia a nossa sociedade até hoje. Quarto e último ponto que eu quero trazer para você sobre a influência portuguesa. A cordialidade. Mas preste atenção, pensar em cordialidade costumeiramente nos faz pensar em pessoas polidas, educadas, de uma postura diferenciada, mas quando aplicadas para a história do Brasil e para a formação do Estado brasileiro, não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, é um questionamento sobre a nossa estrutura ser baseada não em formalidades, mas em pessoalidade. Ou seja, nós nos desenvolvemos como nação despreocupados com estruturas hierárquicas. Isso não nos preocupou. Não é que não existiam, mas não era um assunto que nos interessava. Nós gostamos de relações sociais, de estar próximos de pessoas, de discutirmos com pessoas, de tratarmos bem de pessoas. A prova disso são os nossos almoços de domingo, os nossos almoços em família, as nossas festividades que são sempre comemoradas com um grande número de pessoas. Com isso, os ideais que foram mudando as sociedades europeias no mesmo período em que o Brasil ia sendo colonizado, não chegaram aqui, ou pelo menos não chegaram da forma como chegou nesses países. Ao dizermos que somos um povo cordial, isso pode ser facilmente encontrado em comentários sobre diferentes países no mundo. As pessoas sempre olham para o Brasil como um país de calor humano, de pessoas que estão próximas, de pessoas amigáveis, de pessoas que tratam bem os estrangeiros, exatamente por causa daquilo que nós falamos no início dessa aula. A facilidade que os portugueses tinham de lidar com diferentes povos, pela localização geográfica onde eles também estavam. Com tudo isso, talvez você olhe e diga, e como isso de fato nos influencia hoje? Na continuação dessa aula, no próximo vídeo, nós vamos estudar um pouco sobre como isso tem impactado a nossa estrutura política hoje. Então, entenda que as influências portuguesas tiveram uma importância muito grande sobre a formação do nosso país. E nossa cultura foi construída também a partir de todos esses detalhes. Então é importante você aprender esses pontos para que você perceba o lado negativo e também o lado positivo de toda essa influência portuguesa sobre a nossa formação.